Quero falar nesse vídeo a respeito de hinos, se dizem hinos, né, tóxicos, coisa que contamina, gera confusão, contenda, desconfiança, e isso está tendo muito nas igrejas, né? Quando eu era criança não se ouvia falar desses corinhos, né? Mas hoje em dia eles estão aí, proliferaram nas igrejas e é coisa que começa a gerar um certo desconforto entre irmãos da mesma igreja, né? Eu estou falando de músicas que tocam na igreja, são consideradas hinos, mas na verdade são conteúdo tóxico, que contamina, que gera ira, raiva de dentro de si. Por quê? Vou dizer para vocês uma coisa. Eu estava escutando hinos no YouTube, mas era hinos mesmo, né? E o YouTube, ele sempre, quando acaba um vídeo, ele tem outro, né? Como consequência, né? Aparece outro. Aí de repente eu escutei uma letra de um hino que eu achei muito estranho. E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque às vezes na igreja que você congrega, às vezes pode estar tendo problemas, discussões, problemas lá dentro, sabe? Momentos desagradáveis e você não sabe o porquê, né? Mas saiba que a música, ela é uma mensagem. Tudo que entra pelos seus olhos e ouvidos também é consumo. Você consome aquilo e você passa a aplicar. O alimento que você se alimenta dele, ele pode fazer bem ou mal. E também assim é a música. Ela entra pelos seus ouvidos, pode te causar bem ou mal. Porque ela pode mudar a sua identidade, o seu caráter. A música, ela tem poder de mudar o seu pensamento, suas ideias, né? E eu escutando essa música aí, que o YouTube colocou logo como conseguinte, né? Aí eu parei para observar a letra. E preste atenção, irmãos, na letra. Não sei se isso toca na sua igreja, mas se tocar, fique atento. Porque essas porcarias são tocadas dentro das igrejas e tem causado problema entre os irmãos, os membros da igreja. Olha só a letra. Não vou citar o nome aqui do cantor, da cantora, porque o intuito do vídeo não é falar mal deles, mas da letra. Porque a letra, irmãos, é terrível. Olha só. É muito fácil falar que é o meu amigo. É muito fácil falar que andar comigo. É muito fácil falar que quer ver meu bem. Note que essa letra aqui é uma letra provocativa. Porque se você está cantando isso próximo de alguém, a pessoa pode achar que isso é uma indireta, né? Olha só. Mas é na prova dos noves que eu conheço quem é quem. Aí continua. Tem amigos que parece sombra, só aparece quando o sol está brilhando. Se eu estou com dinheiro, ele diz que está me amando, mas quando estou na prova, está me caluniando. Meus irmãos, é isso aqui que eu ia mostrar para vocês nesse vídeo. Veja bem se uma letra dessa, sendo cantada, não provoca discórdia, contenda, desconfiança, confusão. Porque isso sendo tocado numa igreja, automaticamente é natural que um ser humano olha para o outro e começa a desconfiar dele. Será que esse aqui está me caluniando? Porque se a própria letra está dizendo, a pessoa começa a procurar ali alguém ali que deve estar possivelmente, né, aprontando com ele. Então cuidado, se essas coisas tocam na sua igreja, alerte o líder para que isso não seja tocado mais. Eu já conheci igrejas que o povo tinha uma harmonia boa, sabe, uma boa comunicação, uma comunhão fervorosa, mas também já conheci igrejas que era muita confusão lá dentro, era muito problema. Era um falando mal do outro, sabe? E se você está dentro de uma igreja que você está vendo que está tendo problemas, veja bem as mensagens que são pregadas, os hinos que são cantados lá dentro. Porque às vezes você deve estar lá dentro,
tendo problemas. E aí você fala, nossa, mas por que essa igreja é tão problemática? Por que esse lugar é tão problemático? Aí, lógico, vão botar a culpa no diabo, né? Vão falar que não, que é uma batalha espiritual. Irmãos, tudo que você se alimenta, você escuta, começa a mudar. Lembra que eu estava falando isso no começo do vídeo? Se você está num ambiente que está sendo tocado coisas assim, parecidas com isso que eu falei para vocês aqui, o que vai acontecer ali dentro? Vai acontecer muita confusão. Pessoas vão começar a falar mal uma das outras. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque tanto a música como a pregação, se ela for um negócio voltado para um conflito interpessoal, pode ter certeza que o ambiente vai ficar ruim. O ambiente fica ruim. Porque você ali automaticamente pregando ou cantando, escutando aquelas mensagens, está causando problema lá entre as pessoas. Então tome cuidado, porque tem hinos, parece hinos, né? Mas são coisas tóxicas que cantam dentro da igreja. Então tome cuidado com isso, para que você não vire uma vítima por causa de uma vítima de estar ouvindo aquilo e acabar se contaminando. Por isso que é uma coisa que é tóxica para a sua ideia, para os seus pensamentos. Às vezes a pessoa sai da igreja pensando tão mal do outro irmão, porque às vezes até um pregador, na hora da mensagem, falou: tem irmãos aqui dentro que está querendo roubar sua bênção. Olha só, causando conflito dentro da igreja. E isso não é legal, isso não é bom. A igreja é local de adorarmos a Deus, local de recebermos a instrução do Evangelho para sermos novas criaturas em Cristo. E eu quero ler com vocês o que Paulo recomendou para os Efésios, no capítulo 5 e o versículo 18. Veja bem, meus irmãos. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele continua no versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então o hino, ele tem uma finalidade, um intuito, que é de engrandecer a Deus, não de causar conflito dentro da igreja. Que existe pessoas que às vezes falam mal uma das outras, tem, mas não precisa ser pregado isso na igreja ou cantado lá isso dentro da igreja, porque isso inflama mais ainda uma contenda, uma discussão. O púlpito é lugar de se pregar o evangelho e de se cantar hinos e cânticos espirituais que engrandece a Deus. Deus te abençoe e te ilumine em nome do Senhor Jesus.